Graça e paz, amados irmãos e amigos. Com muita alegria estamos conectados mais uma vez e nós estamos a nossa linda mensagens. Somos uma igreja viva. E hoje nós queremos citar o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que está escrito assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus amados, dissemos no nosso encontro anterior que o fator principal pelo qual somos uma igreja viva é porque o Deus que nós servimos, Ele está absolutamente vivo. Ele é um Deus vivo, não está mais pendurado no madeiro, não está crucificado, não está no túmulo, Ele ressuscitou. Está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Então esse é o fator principal. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo. Nós o sentimos, Ele habita em nós, Ele mora em nós. E por mais que seja um tanto quanto difícil de explicar como esse ser extraordinário mora em nós, nós simplesmente cremos e o sentimos. É como o vento que nós não podemos ver, mas podemos senti-lo. Ele tocar em nós. Do mesmo jeito é a presença dele nas nossas vidas. Um segundo fator que eu destaco, o porquê que somos uma igreja viva, eu encontro exatamente nesse texto de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2. Paulo diz que nós fomos vivificados. Ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Ele fala que enquanto o ser humano é escravo do pecado, ele está morto no pecado. Ele está sem vida. É interessante nós notarmos que ao nosso redor não é difícil de encontrar e de perceber pessoas que simplesmente existem. São pessoas que não têm vida, elas apenas existem. São pessoas que têm a sua condição financeira boa, são pessoas que têm a sua casa, o seu carro, um bom dinheiro na conta, mas são pessoas que não têm vida. São pessoas que não transpiram alegria, que não demonstram satisfação de vida, não demonstram prazer em viver. E aqui a gente entende que, da mesma forma, encaixa-se no que Paulo está falando. Pessoas que estão presas no pecado, são escravas do pecado, elas estão mortas no pecado. Mas nós, que um dia tivemos um encontro com Cristo, um encontro real, não um encontro fingido, mas um encontro real, verdadeiro, quando existiu arrependimento e o nosso nome foi escrito no livro da vida, o Espírito de Deus veio morar em nós, nos selando, nos garantindo a morar com o Senhor Jesus Cristo no céu. Ali aconteceu uma mudança extraordinária no reino espiritual, porque nós passamos da morte para a vida. Nós saímos da morte para a vida, deixamos de ser escravos do pecado. Paulo fala, Ele vos vivificou, Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. É por isso que eu entendo que a igreja ela é viva. É por isso que eu afirmo que nós somos uma igreja viva, porque a Bíblia fala de ressurreição. Nós passamos por essa ressurreição, nós saímos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Quantos antes estavam afastados, distanciados do Senhor, sem paz? Talvez por muitos anos nunca tinham tido uma experiência com Deus. Mas quando esse dia chegou, quando essa experiência aconteceu, chegou o dia da vida, chegou o dia do nascimento, chegou o dia
de experimentar novos ares. Você não se lembra do reencontro do pai com o filho pródigo? Talvez o filho pródigo pensava que o pai o rejeitaria, mas desde o primeiro dia em que ele saiu de casa, o pai estava sempre o aguardando de volta. E no dia do reencontro, o pai abraçou, beijou, chamou os seus servos e disse: tragam uma sandália para os pés, tragam roupas novas e tragam um anel para o seu dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Era assim, estávamos mortos, mas o Senhor nos deu nova vida. Somos uma igreja viva porque nós saímos do mundo do pecado, deixamos de ser escravos do pecado. Paulo fala que nesse tempo, no tempo da morte, no tempo em que nós éramos escravos do pecado, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ele fala que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E ele fala, por natureza, nós éramos filhos da ira. Até o dia em que o Deus poderoso, grande, tremendo, que é riquíssimo em misericórdia, ele não é apenas rico, ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí Paulo reforça a ideia de que nós estávamos mortos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou. Sim, somos uma igreja viva. Nós não estamos mais mortos espiritualmente. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos satisfação de viver. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos que existe uma eternidade que iremos gozar ao lado de Jesus Cristo. Sabemos que existe um porvir que iremos desfrutar da presença gloriosa, assim como o profeta Isaías, diante do trono de Deus. Assim nós estaremos experimentando face a face a glória do Senhor. Somos uma igreja viva. Nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ele nos vivificou com Cristo. E ele fala, pela graça sois salvos. Isso quer dizer que o fato de hoje estarmos vivos, o fato dele ter nos vivificado, o fato de termos passado da morte para a vida, não é nenhum mérito nosso. Nós não temos nenhum crédito nisso. Não existe nada que tenhamos feito que tenha chamado a atenção de Deus para que Deus pudesse nos vivificar. Isso aconteceu. A explicação desse fato está exatamente no versículo anterior. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia e é somente por isso que hoje temos vida. Olhe para as instituições, olhe para os grupos de pessoas que se reúnem, olhe para a sociedade como um todo. E por mais que as pessoas não acreditem, o único lugar em que realmente se encontra a vida é na igreja. E eu não estou me referindo à instituição. Eu não estou me referindo a um templo religioso. Eu estou falando da noiva do Cordeiro. Eu estou falando daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Estou falando daqueles que foram comprados. Estou falando daqueles que tiveram um dia um encontro real, verdadeiro, significativo com o Senhor Jesus Cristo. E agora desfrutam de uma nova vida. Porque Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que somos uma igreja viva. Nós não precisamos da ajuda de ninguém para existir, para sobreviver espiritualmente. Nós temos um ser que nos dirige, que nos coordena. É Ele. Olha o que diz a continuação do texto. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos uma igreja viva e nós temos que nos alegrar por saber disso. Temos que nos alegrar porque em todas as nossas reuniões se cumpre o texto sagrado que diz: onde estiverem 2 ou 3, Jesus falou, reunido no meu nome, estarei no meio deles. É um Deus vivo se manifestando e se revelando a pessoas vivas. A pessoas que adoram com consciência, que sabem o que estão fazendo, sabem de onde vieram, quem são e sabem para onde vão. Se você tem essa consciência, adore, celebre o nome do Senhor. Celebre o nome daquele que dirige a sua vida, porque você não está mais morto. Você tem sentido de vida. Você ouviu do Pai a mesma coisa que o filho pródigo ouviu do próprio Pai. Tragam roupas, sandálias e tragam um anel, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Você é um ser vivo para glorificar, para adorar e para exaltar o nome do Senhor. Você talvez vai dizer, Levi, eu passo por tanta luta, eu passo por tanta adversidade, eu tenho tanto problema na minha vida, mas você já se perguntou por que até hoje você não desistiu? Mesmo diante de tudo isso, por que ainda você não desistiu de Cristo, do amor de Cristo, do Evangelho? Sabe por quê? Porque dentro de você tem uma chama, dentro de você tem uma luz, dentro de você mora alguém que te convence, que diz, tá difícil, mas eu já te comprei, eu já te resgatei. Você não é mais qualquer pessoa, você é um salvo, lavado e remido no meu sangue. E daqui a pouquinho eu venho te buscar para levar para casa. Foi isso que ele nos falou. Celebre o nome do Senhor. Você faz parte da igreja viva que vai morar no céu.